Essa é a melhor carteira de investimentos internacionais que você poderia construir e com muito pouco dinheiro. Então, se você me acompanha aqui no canal da Finclass e já está pegando várias dicas importantes para começar a diversificar seu patrimônio para além das fronteiras brasileiras, o vídeo de hoje vai te dar o caminho sobre como montar uma bela carteira equilibrada e diversificada. Pode rodar a vinheta. Então vamos lá, que o vídeo de hoje tem muitas dicas quentes para você sair daqui um investidor ou uma investidora internacional, perfeito? E a gente vai passar por 3 discussões muito importantes para a gente começar com o pé direito. A primeira delas é o meio, né? Que maneira eu vou usar para investir internacionalmente? Porque existem diversas maneiras hoje. A gente pode investir diretamente no exterior, a gente pode investir daqui mesmo do Brasil, e aí investindo do Brasil ainda temos 2 possibilidades, que é priorizar os ETFs que temos listados por aqui, ou priorizar BDRs de ETF. Sobre essa primeira discussão, eu sempre digo aqui no canal, e você já deve ter visto outros vídeos sobre esse tema, que não existe uma resposta absoluta sobre a melhor maneira. Vai depender dos seus aspectos qualitativos para optar se é melhor investir lá fora ou daqui mesmo no Brasil. Primeiro de tudo, eu não acredito muito naquele risco de ruptura institucional, de ter bloqueio de poupança, como teve na era Collor, e aí de que eu preciso ter essa grande preocupação em tirar de fato o meu patrimônio daqui. Mas se você considera esse risco como sendo grande, você só vai se sentir mais confortável se você de fato investir diretamente lá fora, perfeito? Mas tá vendo como é uma nuance qualitativa que você teria que usar para decidir? Porque do ponto de vista quantitativo, a resposta ela não é muito objetiva. Eu já fiz esses testes com várias situações e na prática a diferença financeira que a gente obtém no longo prazo, e só no longo prazo que importa, né? Que somos todos investidores que buscam enriquecer com muita segurança, né? A gente não tá buscando aqui aqueles ganhos bizonhos para enriquecer da noite pro dia, perfeito? Então, como a diferença financeira no longo prazo ela não é arrebatadora, dê peso aos critérios qualitativos. Eu vou deixar aqui como indicação um vídeo que eu já gravei aqui pro canal da Finclass, que discute um pouco dessas nuances, vantagens e desvantagens que existem em cada meio. Assiste esse vídeo que ele vai te colocar em outro patamar e você vai ter melhores condições de escolher a maneira correta. Mas já te adianto logo de cara que se você, mesmo depois de ver esse vídeo, ainda ficou ali com uma certa confusão e meio indeciso ou indecisa sobre qual caminho optar, comece pelo caminho mais simples, comprando ETFs aqui mesmo no mercado brasileiro, na corretora que você já tem conta aberta. Facilite o processo, até o imposto de renda vai ficar um pouco mais fácil. Com o tempo você vai pegando uma maturidade maior, vai entendendo essa dinâmica dos investimentos internacionais, e aí mais pra frente, com mais bagagem, você toma essa decisão de levar o dinheiro para fora diretamente ou não, tá? Porque começar pelos ETFs e no meio do caminho decidir que era melhor ter ido lá para fora é menos prejudicial do que você fazer o contrário, né? Mandar o dinheiro para fora tem como uma principal desvantagem o custo de mandar o dinheiro para fora. Então, se você começa mandando dinheiro para fora, você já deixa um dinheirinho na mesa por conta dessas taxas de remessa, e aí mudou de ideia, não se adaptou, você vai ter que trazer esse dinheiro de volta, vai pagar imposto na venda e além disso vai pagar mais uma taxa de remessa para repatriar esses recursos. Então, se está na dúvida, comece pelo caminho mais simples, que são os ETFs. Este era o primeiro pilar da discussão, o caminho. Vou fazer por onde? Estamos aqui esclarecidos e podemos ir para o segundo pilar da discussão, que é a questão da seleção individual dos ativos. Também não é um assunto novidade aqui no canal, a gente já fala bastante disso, que quando a gente fala de investimentos internacionais, estamos falando de nações desenvolvidas, mercados muito mais eficientes que o nosso mercado brasileiro, e por conta disso, o stock picking, que é aquela abordagem que a gente seleciona individualmente as ações para compor a minha carteira, quando a gente está falando desta classe de ativo em específico, as ações, o stock picking ele se mostra muito inefetivo, né? Não é que ele é impossível, mas é difícil que a gente consiga selecionar nossas ações individualmente e conseguir uma rentabilidade melhor do que a do mercado amplo ao longo de muitos anos. Novamente, o curto prazo ele é cheio de aleatoriedades. Eu posso pegar um ano como o
ano de 2023 e que se eu tivesse comprado Nvidia, uma única ação, eu teria tido uma performance melhor do que a do S&P. Só que conseguir um resultado consistente ao longo de muitos anos é muito difícil. E não sou só eu que estou falando isso, existem muitos estudos, papers que discutem essa efetividade do stock picking. Vou trazer apenas um exemplo, que como eu falei, esse assunto não é novidade aqui, a gente já abordou esse tema em outros vídeos, mas um exemplo que eu trago é um relatório da Morningstar. A Morningstar é uma grande empresa de pesquisa de investimentos dos Estados Unidos e todo ano ela solta uma publicação que se chama o Barômetro da Gestão Ativa versus Passiva. Então ele mapeia diversos mercados, em diversas classes de ativos, diversos estilos de gestão, seleciona uma grande amostra de fundos ativos, e aí, quando a gente está falando de fundos ativos, a gente está falando de gestão profissional, de analistas com dezenas de anos de experiência, muito investimento em tecnologia, sempre para tentar ter algum diferencial competitivo em bater o mercado, né? E ano após ano, o relatório da Morningstar traz o mesmo recado. O recado dizendo que você tem que se inscrever no canal e já deixar o seu like para que todo novo conteúdo aqui gravado pelos analistas da Finclass chega em primeira mão para você, fresquinho do forno, você não vai perder nem tempo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente e já manda esse vídeo para algum amigo que quer aprender a investir no exterior com muita qualidade e informações pertinentes. Mas aí, brincadeiras à parte, o relatório da Morningstar, ano após ano, traz o recado de que é muito difícil bater mercados eficientes. E quando a gente está falando aqui de uma amostra de fundos, a gente está falando de investidores profissionais que têm décadas de experiência e que as gestoras colocam muito investimento em tecnologia para que os profissionais tenham algum tipo de diferencial competitivo em um mercado que é tão difícil, né? Então, essa discussão da gestão ativa e passiva nos Estados Unidos, ela é constante, né? Ela sobrevive, mas os resultados não mudam. De fato, a maior parte dos investidores pessoa física ou dos profissionais de gestão que tentam bater o mercado não conseguem. E assim sendo, a gente tem talvez aqui um atalho muito interessante, que é fazer o BBB, o bom, bonito e barato, comprando ETFs que seguem o mercado amplo, que isso alivia muito o peso das nossas costas de ter que empregar muita análise, gastar muitas horas para tentar bater um mercado que a maioria não consegue. Sendo que seguir o próprio mercado, desde que seja um bom mercado, é claro, eu estou falando do mercado de ações no mundo, que historicamente entregou bons retornos por si só. Então eu estou falando de uma alternativa de comprar bons ETFs que vão ser baratos, vão ser simples de implementar na sua carteira, que vão te entregar no longo prazo um excelente retorno de maneira despreocupada, sem gastar ali horas, perdendo ali os fios de cabelo. Ai meu Deus, será que eu tenho que vender? Será que essa aqui já não subiu demais? Qual que vai ser o lucro projetado dessa empresa no ano que vem? Enfim, você não vai precisar passar por esse estresse. E para não ficar só no gogó aqui e trazer algum elemento, eu vou mostrar partes desse relatório. Se você quiser baixar esse relatório, é muito fácil. Jogue no Google o título do relatório, o título vai aparecer na sua tela neste momento, é o Active versus Passive Investing US Barometer Report. Digita isso no Google. Um dos primeiros links que aparecer vai ser o site da Morningstar, você coloca seus dados ali e você vai poder fazer o download desse arquivo para olhar no detalhe. O documento é em inglês, então infelizmente temos uma barreira linguística, mas com a tecnologia hoje, pessoal, usa um chat GPT da vida aí para traduzir um report para você, pelo menos para você pegar uma ideia, caso você tenha interesse, claro. E aí eu vou dar um foco em uma parte aqui, né, de um relatório que é extenso, que é essa tabelinha em que a gente vai olhar especificamente os fundos norte-americanos de estilo misto e que fazem gestão de empresas grandes, ou seja, a classe que eu estou falando aqui é Large Cap Blend. O que eu quero dizer isso? Large Cap são fundos que operam apenas empresas grandes. Vamos dizer, quando a gente fala, vamos lembrar que quando a gente está pensando no mercado norte-americano, normalmente a gente pega como referência o S&P 500, que só tem empresas grandes. Então, vamos trazer aqui um olhar para os fundos que fazem gestão de empresas grandes. E a palavra blend significa que é um fundo que não tem um estilo específico definido, né? Não é um fundo de valor, value investing, também não é um fundo dedicado a growth, crescimento. Ele é um fundo que ele pode permear diversas categorias. E o S&P 500 é um índice amplo, que tem growth, tem valor, tem vários fatores diferentes. Agora, prestem atenção aqui nessa tabela, tá? Vocês estão vendo aqui o retorno conforme a idade dos fundos analisados, né? Então, com um ano, tinha uma amostra de 389 fundos aqui, ó. Vou até circular para vocês enxergarem. Com o passar do tempo, você vai vendo que em alguns momentos a amostra aumenta ou diminui, tudo bem,
a gente tem também aqui um dado de sobrevivência. O que a gente vê de interessante primeiramente, né? Que depois de 10, 15, 20 anos, essa taxa de sobrevivência vai ficando muito pequena. Ou seja, a maior parte dos fundos que são criados com a ideia de tentar entregar retornos superiores ao mercado, morrem no meio do caminho. Então, isso já traz algum indício, né? Porque se todo mundo fosse bem sucedido, não tinha muito sentido para morrer. É que é uma indústria muito competitiva, você começa a não ter sucesso, você começa a perder investidores, a gestora fecha ou liquida aquele fundo. Então, você vê que depois de 15, 20 anos, a taxa de sobrevivência desses fundos já fica ali perto de 50%. Então, metade fica pelo caminho no longo prazo. Agora, o mais importante, que tem uma relação direta com o tema do vídeo de hoje, é a taxa de sucesso da gestão ativa, que vocês vão vendo aqui que esse número tende a decrescer conforme a gente alongue o prazo, né? Até mesmo em um aninho, pessoal, na minha opinião, já tem uma taxa de sucesso muito baixa, né? Como eu falei, o curto prazo ele pode estar cheio de aleatoriedades. Então você pode escolher qualquer coisa aleatória e de repente num bom ano você bate o S&P e tudo mais, mas mesmo na largada, a taxa de sucesso já está em 46%. Conforme o tempo passa, a gente olhar aqui depois de 10 anos, a taxa de sucesso é 12,7%. Ou seja, a imensa maioria dos fundos que sobrevivem até aqui, lembra que a mortalidade é alta. Então, em tese, os sobreviventes deveriam ser os melhores. Mas dos que sobrevivem, apenas 12,7% em média conseguem ali este resultado acima do índice. Aí você pode me perguntar aqui agora, poxa, mas então tem exemplos aí de vencedores. Então, basta a gente saber escolher os bons fundos, ou eu próprio aqui posso ser um desses felizardos, eu posso ser um analista aqui acima da média e eu vou peitar o mercado e eu acho que eu vou conseguir, porque eu vejo que tem gente que consegue. Sabe aquela história que o pai fala, você não é todo mundo, né? Então, se a maioria não consegue, tem gente que pode acreditar que vai ser esse grande vencedor, que vai ser capaz de fazer diferente. Então, vamos olhar esse novo dado aqui. Aqui a gente tá pegando daqueles fundos que sobreviveram 10 anos, como que foi ali, em média, o excesso de retorno dessa amostra. Em outras palavras, dos fundos que estavam vivos depois de 10 anos, quanto em média eles entregaram em relação a um índice referência. Na parte da esquerda, você vai relembrar aqui a taxa de mortalidade, né? Você vê que entre 30% e 40% dos fundos morreram no meio do caminho. Dos que sobreviveram, olha que interessante, pessoal. Vamos fazer um corte aqui onde o gráfico passa a ficar positivo, que é um corte mais ou menos aqui, ó. Você vê que a grande maioria dos retornos são negativos em relação ao índice. Olha quantas barrinhas a gente tem nessa direção aqui. A maior barrinha é essa aqui, ó, que eu tô fazendo um risquinho. Ela mostra que praticamente 10% dessa amostra, isso é uma amostra de mais de 300 fundos, aproximadamente 10% dessa amostra entrega em média menos 1,3% em relação ao índice, ou seja, teve alfa negativo. O alfa é o excesso de retorno. Então, se o S&P depois de 10 anos deu ali 10% ao ano e eu entreguei 15% ao ano, eu tive um alfa médio de 5% ao ano, perfeito? O alfa é o excedente, né? É o sucesso, é o que a gente está querendo procurar aqui. E a gente está vendo que a maior parte dos fundos da amostra entregam um alfa negativo, eles ficam abaixo do índice de referência. Mas o que eu quero chamar a atenção não é isso, porque eu já tinha falado isso para vocês, que é de fato muito difícil bater mercados mais eficientes. O que eu quero chamar a atenção é que dos fundos que conseguem um resultado acima da referência, eles conseguem por muito pouco. Veja aqui, essa barrinha agora que eu estou fazendo uma setinha. Essa barrinha, ela representa aqui, grosso modo, 7% de toda a amostra. Então, é uma parte pequena do todo. E esses 7% aproximadamente entregaram um excesso de retorno de 0,3%. E vamos pegar o maior felizardo aqui, que aí representa coisa de 1% dessa amostra. 1,8% de excesso. Aqui, beleza. Você ganhar 1,8% ao longo de 10 anos dá uma boa diferença. Não é desprezível, mas apenas 1% da amostra conseguiu um tipo de resultado como esse. Então aqui eu estou falando da gente pensar aqui prós e contras. Imagina, você tem um cenário que na maior parte das vezes você vai perder e quando você ganhar, você ganha por muito pouco. Não parece uma assimetria tão boa. Por isso que eu proponho essa ideia do BBB, do bom, bonito e barato. Talvez seja melhor aqui a gente ir conforme o mercado mesmo. Alocar bem, escolher bons índices para seguir na parte de ações e comprar ali um ETF que vai me entregar um retorno médio do mercado com muita conveniência, sem susto, sem gasto de energia para montar uma carteira e manter ela ativa ao longo de muitos anos. E esse foi
o segundo pilar aqui da discussão do nosso vídeo. Vamos relembrar aqui, para não perder o fio da meada. Primeiro, por onde fazer, dei aqui minha opinião, destacando que você precisa colocar na conta os aspectos qualitativos e você pode começar pelo meio mais fácil, que são os ETFs que estão listados aqui na Bolsa Brasileira. O segundo passo é a discussão de estilo de gestão. Eu vou comprar minhas próprias ações ou eu vou escolher um bom índice para alocar e ganhar conforme o mercado ao longo dos anos, sem muita preocupação e sem muito gasto de energia. E aí a terceira parte da nossa conversa é exatamente o tema do vídeo, que é como montar essa carteira, o que tem que ter numa carteira internacional para ela estar bem equilibrada e diversificada, né? O que é muito natural é que quando os investidores descobrem a importância de investir no exterior, eles comecem pelas ações. Super normal isso, é o que eu vejo por aí há muitos anos, e não tem problema, porque lá fora a gente está falando, principalmente dos Estados Unidos, tome os Estados Unidos como exemplo, é uma nação que tem de maneira estrutural uma inflação controlada, um juro baixo. Tudo bem, nesse momento a gente está discutindo aqui que os Estados Unidos está com juro alto e ainda com uma dificuldade de conter a inflação, mas comparado aos níveis brasileiros, a gente ainda tem ali patamares muito mais baixos. E normalizado essa questão estrutural da inflação que está nos assolando nos últimos anos, a gente deve ter ali ainda uma economia que tenha taxas de juros estruturalmente mais baixas. Isso fez com que naturalmente os norte-americanos já tomassem mais risco em suas carteiras, diferentemente do Brasil. Você olha para o Brasil e vê a carteira de algum brasileiro que tenha 60% em ações, você começa a achar que essa pessoa ou é extremamente arrojada ou é meio maluca. Enquanto lá fora é super normal, até mesmo um investidor conservador vai ter muita ação na carteira, coisa de 60%. Inclusive a carteira de bolso, né, a carteira padrão de um norte-americano é uma carteira 60-40, mais ou menos assim. Ela tem aqui 40% de renda fixa e 60% de renda variável. Então, tudo bem. Comecei pelas ações, não acho que tem um grande problema. Mas para a gente refinar isso e deixar ainda melhor, eu proponho a gente aumentar a diversificação dessa carteira, incluindo duas outras classes de ativos, que são os REITs, os investimentos imobiliários internacionais, e a renda fixa internacional, que é muito necessária e tem um papel fundamental para equilibrar um pouco a volatilidade da sua carteira, né? Fazer com que você consiga suportar melhor esse longo prazo. Porque eu pego ali um gráfico do S&P de longo prazo, aí todo mundo fala, olha como foi rentável esse negócio. Beleza, na hora de ver o acumulado em muitas décadas, todo mundo quer esse nível de patamar de retorno. Mas ninguém considera, ou pelo menos muitas pessoas não consideram, que o S&P acumulou sim um ótimo retorno ao longo de muitas décadas, mas não foi em linha reta. Se você olhar, tem vários períodos onde o S&P caiu valores absurdos. E você, vivendo essa crise, tendo olhado seu patrimônio diminuir substancialmente ali, você teria tolerado isso? Você teria aguentado? Você teria comprado mais até no momento que caiu sua carteira? Então eu percebo que muita gente quer a parte boa do retorno, mas não seria capaz de tolerar os solavancos. Então, se a gente construir uma carteira com outras classes de ativos de uma maneira mais diversificada, a gente consegue preservar um bom retorno potencial para o longo prazo, mas tornando essa trajetória um pouco mais confortável, com sustos menores. Então, da sua carteira internacional, você vai investir no Brasil também, né? Então, a parte dos investimentos internacionais vão compor uma fatia dentro da sua carteira. Então, se a gente olhar essa fatia que você reservou para os investimentos internacionais, você vai enxergar essa carteira como se ela fosse uma carteira à parte, tá? Metade dela em ações. Então, 50% em ações internacionais. E quando eu digo ações internacionais, eu estou falando em diversificação geográfica também. Poxa, Raiz, eu posso colocar um ETF de S&P para compor esses 50%? Pode, não acho que tem um grande problema. Até porque as maiores empresas dos Estados Unidos, elas já de uma maneira indireta também te oferecem algum tipo de diversificação geográfica, que são empresas multinacionais. Muitas empresas do S&P têm receitas mais fortes fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Então, elas têm ali impacto de receita de outras moedas, elas acabam te oferecendo algum tipo de exposição a outros mercados. Mas eu, particularmente, gosto de ir direto na fonte nesse sentido. De ter mesmo algumas ações europeias em carteira. Ações japonesas, nesse ano, inclusive, elas estão indo muito bem. Inclusive, exposição a outros mercados emergentes, não só o Brasil, como a própria China, Índia, entre outros. Então eu gosto de ir com o mercado amplo, né? De ETFs que a gente tem aqui no Brasil, e esse eu vou dar um nome mesmo porque já não é novidade, eu já falei dele muitas vezes aqui em outros vídeos. O World 11, ele surge como uma opção, ou se você quiser comprar lá fora, um ETF como o VT
cumpre muito bem este papel, de oferecer uma exposição ampla ao mercado global de ações, não só Estados Unidos. Mas vale lembrar também que algo como 63% deste ETF está exposto aos Estados Unidos. Então você não está negligenciando o maior mercado do mundo, você está ainda com muita ênfase nele, só que você tem também exposição a outras geografias, algo que eu gosto muito. Mas vamos lá, seguindo aqui, você vai colocar 15% de REITs, que são investimentos imobiliários internacionais, os primos gringos dos fundos imobiliários aqui no Brasil. É uma oportunidade da gente diversificar, investindo em imóveis, em dívidas imobiliárias. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma segmentação imensa. A gente pode comprar REIT de data center, REIT de single family, de multifamily, de infraestrutura, de shopping, tem muitas subcategorias, mais opções do que a gente tem aqui no mercado brasileiro, que é um mercado que ainda está se desenvolvendo. Para essa parte de REITs, não tem problema ficar só em Estados Unidos, tá? Isso porque o mercado de REITs nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido do que o resto do mundo. Muito mais do que quando a gente olha para as ações. Poxa, o mercado de ações nos Estados Unidos é mais desenvolvido que o da Europa? Sim, mas a distância entre o mercado de REITs dos Estados Unidos para o mercado de REITs da Europa, ela é muito maior. E outra, os REITs norte-americanos são tão relevantes e diversificados que muitos compram imóveis até mesmo fora dos Estados Unidos. Você pega ali, por exemplo, o Prologis, que é o maior REIT do mundo, ele tem até mesmo investimento no Brasil. Então você tem também esse quê de diversificação geográfica, mesmo ficando só em Estados Unidos. Mas se você quiser ter uma pitadinha também de REITs fora dos Estados Unidos, você tem ETFs para comprar no exterior. Por exemplo, se eu comprar um ETF como VNQ, ele te oferece exposição ao mercado norte-americano, mas eu poderia combinar ele com VNQI, que faz a parte fora dos Estados Unidos. Uma proporção ali mais ou menos 70-30 entre os dois, te deixa bem diversificado. Mas se quiser ter só Estados Unidos, inclusive para Estados Unidos a gente tem um bom ETF também no mercado brasileiro, que é o Alug 11, você já estaria muito bem servido. E a parte da renda fixa aqui, que é muito importante, também representa 35% do todo. Renda fixa internacional. Agora, a grande discussão, e eu queria gastar aqui uns minutinhos falando disso, o primeiro é, por que ter renda fixa na carteira? E o segundo ponto é, que tipo de renda fixa, né? Porque falar só renda fixa é muito amplo, né? Tem diversas vertentes, né? Corporativo, soberano, high yield, a gente vai falar disso. Primeiro ponto, por que ter renda fixa? Rai, você não falou aí que mercados desenvolvidos têm taxas de juros estruturalmente mais altas? Poxa, então não é muito atrativo ter renda fixa? Sim e não. Mesmo no contexto normal, pensando ali, por exemplo, na década passada, o juro foi realmente baixo, então a gente não esperava da renda fixa aquele retorno muito volumoso. Então, na nossa exposição de carteira naquela época, tinha uma proporção menor de renda fixa. Perfeito. Só que a renda fixa, ela tem uma correlação negativa com ativos de risco nos Estados Unidos. Então, em média, quando a bolsa está caindo, os bonds estão se valorizando. E isso dá um efeito de contrabalancear a volatilidade da nossa carteira como um todo, né? De maneira semelhante como a gente olha aqui para o Brasil e percebe que o dólar, ele tem um mecanismo de defesa porque ele é inversamente correlacionado com ações brasileiras. Então, no dia que o Ibovespa está azedo, a gente ganha um dinheiro no dólar, a gente ajuda a proteger a nossa carteira. Então, a renda fixa nos traz esse equilíbrio. Só que, em um momento em que os juros estão elevados, que é o momento atual, o ponto de entrada em se comprar renda fixa, ele fica muito mais atrativo. Porque a renda fixa norte-americana, ela é, em sua maioria, pré-fixada. Então, a gente tem aquela questão da marcação a mercado. Quando os juros futuros aumentam, o mercado começa a ter uma expectativa de que o juro no futuro vai ser maior, os preços dos ativos de renda fixa caem e a taxa que ele paga aumenta. Nesse contexto, pessoal, a gente vai olhar e ver que o juro já subiu muito. Isso mostrou ali a performance horrível que a renda fixa internacional teve em 2022. Foi o pior ano para a renda fixa internacional desde a grande crise de 1929 nos Estados Unidos. Mas aí o ajuste já foi feito. Depois que já doeu, né, bastante, a gente agora está com um juro muito elevado,
mercado e está discutindo quando que vai começar a cortar juros, que não está claro ainda. A gente começou o ano de 2024 com a expectativa de que os juros iam ser cortados em março. Depois essa expectativa passou para junho e agora está em setembro, com risco até de repente não ter corte de juros em 2024, ter só em 2025. Perfeito. Enquanto o mercado vai empurrando essa expectativa para frente, pode sangrar um pouquinho, né? Essa alocação em renda fixa pode não performar tão bem. Mas o que está claro é que esse juro vai ter que ser cortado em algum momento. E entrar nesse momento, já ir compondo a carteira com renda fixa no momento que o juro está alto, deixa encomendado um retorno futuro muito interessante. E mais, enquanto essas expectativas estão se deteriorando, né? Tá adiando, ia cortar em junho, agora é setembro. Nesse contexto, a renda fixa pode sofrer menos que outras categorias de renda variável. Então ela traz uma distribuição bacana entre risco e retorno para nossa carteira. Eu defendo muito. E a segunda parte da discussão de renda fixa é: que partes da renda fixa comprar? Eu acho que a maior parte dessa caixinha tem que estar em investment grade, que é o rating de crédito, a nota de crédito mais alta. Isso significa que a gente está emprestando o nosso dinheiro para boas empresas ou até mesmo para o governo norte-americano. Ou seja, a gente vai ter um baixo risco de crédito, o risco de emprestar o dinheiro e tomar o calote. Então a maior parte da aplicação, justamente porque os juros estão elevados, a gente consegue comprar títulos seguros, investment grade, com uma taxa atrativa, sei lá, 4,5% em dólar, 5% em dólar, né, algo assim. Mas colocar também uma pitadinha, né, uma parte menor dessa carteira em high yield, que aí são esses devedores um pouco mais duvidosos, mas que também os títulos estão com uma taxa muito atrativa. A gente acha high yield ali, às vezes, com taxa de 7% em dólar. Tá? Tem um risco maior? Tem. Por isso que é a menor parte da carteira. E a gente pode comprar isso com ETFs, tá? Eu gosto muito de alguns. Eu não vou entregar todo o ouro nesse vídeo. Note que aqui eu já entreguei nominalmente a recomendação de 65% dessa carteira. Já dei o nome do ETF de ações, eu dei o nome de ETFs de REITs, e aí a parte de renda fixa eu tô dando muito detalhe. Se você é malandro e já conhece alguns ETFs para investir em renda fixa internacional, deve até estar sacando quais peças você poderia usar, mas essa parte final eu vou deixar aqui, na verdade, um convite para você conhecer o nosso trabalho mais de perto aqui na Finclass. Vai ter um link na descrição para você verificar as condições e eventualmente se tornar ali um assinante ou uma assinante e pegar ali no detalhe o nome dessas peças para compor a fatia de renda fixa. E se você já é espertinho, já sabe alguns ETFs que são de investment grade ou de high yield que poderiam ser usados para compor essa carteira, deixa aqui nos comentários. Vamos propor uma discussão aqui, quem sabe a gente não se ajuda de outra maneira, não só aqui no vídeo, mas também nos comentários que a gente vai ter aqui embaixo. E aí só um último detalhe aqui dessa parte de investment grade que eu falo, né, da parte de renda fixa de maior qualidade. Eu gosto que a maior parte esteja em título público norte-americano, mas deixe também uma pitada para o crédito corporativo, porque por mais que a gente esteja falando de investment grade, ainda existe um risco menor em emprestar dinheiro para o governo do que para empresas, mesmo que seja uma baita empresa. E a gente também vê que ETFs de investment grade do nicho corporativo, né, de empresas, costumam ter uma duration mais elevada. O que é duration? Duration é a sensibilidade de algum ativo a mudanças na taxa de juros. Então, se o juro subir, um ETF de investment grade do âmbito corporativo tende a sofrer mais do que um ETF de título público norte-americano. E a gente tem opções dessas diferentes categorias. Então, só para fechar aqui, maior parte dessa fatia de renda fixa em investment grade, sendo que a maior parte do investment grade tem que ficar em título público, mas deixe também uma pitadinha para as empresas de alta qualidade, e o finalzinho aqui da carteira de renda fixa deixa também uma pitadinha do high yield, que é o crédito mais apimentado, mais arriscado, mas que tem uma perspectiva de retorno maior. Assim a gente fecha uma carteira, ó, muito bem equilibrada, com 3 diferentes classes de ativos, nos diferenciando daquela carteira padrão do norte-americano que só tem ações e renda fixa, e isso deve entregar para você uma excelente perspectiva de retorno no longo prazo. Repito novamente, já falei algumas vezes ao longo do vídeo de hoje que o curto prazo ele pode ser muito aleatório, mas num prazo longo nós temos muita convicção de que essa carteira nos trará
muitas alegrias, vai ajudar você a ganhar dinheiro em moeda forte e o melhor de tudo, você monta essa carteira com muito pouco dinheiro, não precisa ser endinheirado para conquistar essa diversificação toda, ainda mais se você investe diretamente lá fora, porque lá fora você pode comprar frações de ETFs, né? As corretoras limitam ali às vezes a movimentação mínima, muitas delas colocam ali um limite de $5, mas que seja, se com $5 eu consigo já comprar um ETF, e aqui eu tô falando, sei lá, de uma carteira que você vai montar, sei lá, com 5 ETFs, você já monta ela inteira muito bem diversificada, então a gente está falando aqui que com $25, aproximadamente R$100, já daria para montar essa carteira completinha para vocês. O vídeo de hoje era para esclarecer muitas ideias e dar um mapa já concreto para você começar a alocar o seu dinheiro. Mas se você quiser fazer isso com muito mais informação e segurança, investindo junto conosco, venha para a Finclass, pessoal. O link vai estar na descrição, você vai ter acompanhamento com relatórios, novas recomendações, discussões pertinentes de mercado e não só investimentos internacionais. Isso é só uma parte aqui da vantagem que a Finclass te oferece. Tem toda a parte de streaming com cursos, com qualidade audiovisual cinematográfica, pessoal, além de todo o acompanhamento dos outros analistas. Ricardo Figueiredo na parte de fundos imobiliários, Guilherme Cadonhoto na parte de renda fixa, Thales Inada na parte de criptoativos e investimentos alternativos. Eu cubro fundos de investimento e investimentos internacionais, além de todos os nossos analistas que dão suporte para essa análise sair muito bem amarradinha, com todo o teor didático para que você entenda, independentemente se você é iniciante ou muito experiente. Então, deixa aqui meu convite para você participar conosco da Finclass e também te convido novamente a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e mandar aqui nos comentários como que tá ficando a sua carteira internacional. Eu tô conseguindo te ajudar aqui no dia a dia? Tem alguma sugestão de tema futuro? Manda aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui, desejo você um excelente dia, a gente volta com tudo na semana que vem. Um grande abraço e até mais.